Você sabia que se a gente pegar a base da série sul-coreana Round 6, é possível fazer uma correlação com o universo felino? Acredite, há uma grande similaridade. Boas-vindas ao Catiofeli! Eu sou o Passos, eu estudo comportamento felino e já adianto que você não precisa se preocupar, porque nesse vídeo não há spoilers. Então, se você está assistindo a série, continue assistindo esse vídeo aqui tranquilamente. E eu imagino que você deve estar achando que isso é uma loucura, mas você vai entender bem aonde que eu quero chegar com esse vídeo. E quem acompanha o canal sabe que eu não enrolo. Sempre explico o porquê das coisas. E sendo assim, já adianto que a relação desse vídeo é com recurso. Uma coisa que eu falo muito aqui no canal. Mas para entender eu tenho que explicar a premissa da série. Provavelmente você já sabe a premissa, mas continua aí comigo porque você vai entender o raciocínio que precisamos construir. Round 6 narra a história de um grupo de pessoas que estão com a vida literalmente destruída. Imagine o pior cenário possível para uma pessoa que vive na sociedade. Pense numa galera que está super endividada até o pescoço, a ponto da dívida ser impagável. Eles, inclusive, devem para todas as entidades que você possa imaginar. Devem para bancos, agiotas, outras pessoas, até para eles mesmos. Tá que tem um pouquinho aí de exagero aqui, né? Falando que eles devem para eles mesmos. Mas enfim, dá para entender que a situação não está muito fácil para essa galera. E diante desse cenário catastrófico, sem perspectiva de que a vida vai melhorar, lá no auge do desespero, esse pessoal é convidado para participar de uma série de jogos, aparentemente simples. E o vencedor vai levar uma bolada de 45 bilhões de wons. Eu acho que é esse o valor. Que se a gente fizer uma conversão aí para o real, segundo algumas pesquisas que eu fiz, né, dá em torno aí da casa de 200 e poucos milhões. Mas o que esse pessoal que vai participar dos jogos não sabe é que se eles perderem um dos jogos, será eliminado. Eliminado. Literalmente eliminado. Tipo, a pessoa vai morrer. É meio triste. E a partir daí, a gente consegue construir a nossa primeira correlação. O dinheiro. O dinheiro é o foco, é a razão de viver, é a garantia de sobrevivência dessas pessoas. O dinheiro é o que a gente pode chamar aqui de recurso. É o recurso principal. Mas, contudo, no entanto, entretanto, você lembra o que é recurso? Já tem um vídeo aqui no canal em que eu explico o que são recursos, mas eu vou explicar novamente, caso você ainda não tenha visto ou não se lembre, ou você de repente é novo aqui no canal, pois é necessário para a gente conseguir seguir na construção da nossa linha de raciocínio. Recurso é tudo aquilo que existe em um ambiente que é necessário para garantir a sobrevivência de qualquer organismo. Ou seja, sem a existência desses recursos, uma dada espécie não é capaz de viver nesse ambiente, pois os recursos precisam ser consumidos por ela para garantir a sua sobrevivência, por consequência. Sendo assim, grave bem essa informação que eu acabei de te passar. Segura aí, porque você vai entender aonde a gente vai chegar. Na série Round 6, considerando que as pessoas que foram selecionadas estão com a vida por um fio, seja porque lá fora, né, na vida real deles, as dívidas são impagáveis, ou dentro do jogo, por conta do risco, né, de morte, se um jogador perder o jogo, já fica evidente mesmo que o dinheiro é de fato um recurso necessário, pois sem ele, todos ali estão destinados a morrer, seja na vida real ou dentro do jogo. Mas agora a gente entra no principal ponto. Esse recurso é a solução dos problemas, é a garantia da sobrevivência desse povão, beleza? Mas qual é o problema? Apenas uma pessoa vai levar essa bolada. Ou seja, ele é um recurso realmente grandioso, mas ao mesmo tempo ele é pouco.
E é grandioso porque a quantia realmente é elevada, mas é pouco porque são muitas pessoas que estão querendo ele. Mas apenas uma única pessoa poderá colocar a mão nesse dinheiro, que a gente sabe quem vai ser, né? Mas, como eu disse, esse vídeo não tem spoiler. E diante dessa realidade e desses critérios, acaba servindo de estímulo para que os jogadores, né, para que esses participantes entrem em disputa por esse recurso, o dinheiro. As regras do jogo naturalmente já induzem a isso. A quem assistir a série vai ver que essa disputa acaba indo um pouco além, porque já entra a questão da sobrevivência, o que faz alguns jogadores tirarem alguns proveitos, a violarem algumas coisas que consideramos como éticas, né, na vida real, mas como eles estão em um mundo totalmente à parte, a gente entende, mas não sei dizer se justifica. Mas o foco aqui não é a gente analisar a série ou julgar os personagens. Partindo disso, você consegue lembrar de uma coisinha que a gente aprende lá nas aulas de biologia, na época do colegial? Se a sua resposta foi não, que é bem provável, não se preocupa porque Passos explica. Vamos lá. Lembre das relações ecológicas. Temos várias. Temos o comensalismo, o mutualismo, a competição, dentre outras. Mas o nosso interesse aqui, nesse vídeo, será a competição. A competição é uma relação ecológica onde os organismos competem por um determinado recurso. Essa competição pode ser tanto intraespecífica quanto interespecífica. Tá, mas o que quer dizer esses dois? Uma relação interespecífica ocorre quando organismos de uma mesma espécie competem por um recurso. Já numa relação interespecífica ocorre quando os organismos de espécies diferentes competem por esse mesmo recurso. Mas o ponto é o que leva à competição de um recurso. Pensa aí e vamos ver se você vai acertar. Se a gente pensar nos gatos, os gatos, quando eles vivem uma vida livre, eles são capazes de formar grupos e de conviverem juntos. Mas vai depender de um critério. O critério serão os recursos. Se os recursos que estiverem presentes no ambiente forem bem abundantes, se tiver recurso que atenda todos os indivíduos de um grupo, os gatos viverão juntos. Eles formam esses grupos. Mas se os recursos forem escassos, os gatos poderão viver isolados, cada um lá no seu canto, para que não haja essa competição. Porém, tem um ponto que a gente também precisa pensar, que nem tudo são flores. Temos que lembrar que os mesmos recursos que são necessários para a sobrevivência dos gatos também são necessários para a sobrevivência de outros animais, certo? Entra aquela questão da competição interespecífica. Então, pode chegar em um momento que essa disponibilidade de recursos vai cair. E a gente também tem que levar em consideração o número de indivíduos, o número de gatos, que não acompanhará essa disponibilidade. Afinal de contas, o gato a gente sabe que é um animal que reproduz bastante. Então a população ela cresce fácil e se não haverá recursos suficientes, essa população pode diminuir. E o que vai acontecer? Muitos gatos para poucos recursos levarão a esses felinos competirem entre si. Igual a galera de Round 6, que está competindo por dinheiro. Eu até agora não sei se o pessoal está falando do Round 6 ou Round 6, mas... E a ponte que eu quero chegar, pessoal, é o seguinte. A regra dos recursos é válido para as nossas casas. E o que seriam esses recursos para os gatos? Seria água, comida, os locais de descanso, como as camas, toquinhas, arranhadores, os próprios tutores. Enfim, tudo que é essencial para a sobrevivência dessa espécie dentro dos nossos lares. Se esses recursos não forem abundantes e morarem muitos gatos numa mesma casa, eles poderão competir entre si. Os gatos podem brigar, igual o que acontece na série, em que os jogadores competem pelo principal recurso, que é o dinheiro. Então, a quantidade de recursos, grave bem, deve atender a todos os gatos da casa. E não para por aí. Vamos fechar agora o nosso raciocínio, querida comunidade catiofelina.
A gente sabe que os jogadores de Round 6 estão competindo por uma quantia enorme de dinheiro. A gente já sabe disso. Eles conseguiram pagar suas dívidas, como muitos jogadores relatam, e ainda vai chegar a sobrar. Mas pensa aqui comigo. Se esse dinheiro fosse distribuído entre os jogadores. Porque quem assistiu e está assistindo aí a série sabe que cada jogador representa uma fatia daquele valor total. E cada jogador que é eliminado, o valor que ele representava é acrescentado naquele porquinho que fica lá pendurado, certo? Mas se aquele dinheirão fosse distribuído, será que haveria competição? Certamente haveria um ganancioso ou outro, mas a competição não seria tão interessante assim para algumas pessoas, porque teria dinheiro para mais gente. É a mesma relação que a gente faz com os gatos. Os recursos eles devem ser abundantes, mas também não podem ficar concentrados. Porque se um recurso do gato ficar concentrado, vamos supor, tem um caso que é muito comum, que eu vejo alguns tutores cometerem em casas multicat. É colocar uma caixa de areia do lado da outra em um mesmo cômodo. E o único gato que mora nessa casa pode monopolizar esse recurso para que outros gatos não tenham acesso. Então fica aí a nossa segunda visão dentro da série, a nossa segunda correlação. Os recursos eles devem ser distribuídos pelo ambiente, devem ficar espaçados pela casa. A série ela ensina muita coisa e você pode ver que dá para entender também o universo dos gatos a partir dela. E tudo que eu falei aqui nesse vídeo pode acabar abrindo seus olhos, porque são baita dicas, viu? Acreditem. Pode não parecer, mas são. Não quero fazer propaganda não. Mas aí, gostou desse vídeo? Vamos lá, gente. Deixa aí o gostei embaixo. Deixa o like, ó. Eu acho que esse vídeo aí merece, né? Um gostei. Vamos aí nos ajudar. Vocês ajudam o canal, eu ajudo vocês, eu ajudo vocês e vocês ajudam aqui a gente. E deixa aí nos comentários se você sabia disso, se você sabia o que são recursos, né? Se tinha essa ideia tão ampla, o que é que você achou dessa associação, se te surpreendeu. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aí porque você vai aprender muita coisa sobre gatos. E cuidado, viu? Porque tem coisas que eu falo aqui no canal que você não verá em outros lugares. E isso também são palavras dos próprios inscritos, viu? Não são palavras apenas minhas, não. Nada mais a declarar. Até o próximo vídeo.